Olha, a gente está aqui no estádio, no palco do jogo entre Palmeiras e Botafogo. Se vocês estiverem ouvindo um barulho, é porque tá rolando uma força-tarefa por aqui para o pessoal deixar tudo pronto para esse jogaço de amanhã. Ontem teve o jogo do Real Madrid por aqui, então tá tudo ficando pronto. Menos de 48 horas depois tem Palmeiras e Botafogo. A delegação do Palmeiras ainda não chegou aqui na Filadélfia, só chega hoje à tarde. Teve o último treino decisivo lá em Greensboro, ainda na Carolina do Norte. O voo está marcado para as 2h30 da tarde, horário local, 3h30, horário de Brasília. Hoje por aqui também vai ter entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira, zona mista de alguns dos jogadores. Quem sabe na coletiva o Abel pode falar pra gente, tirar essas dúvidas sobre o time do Palmeiras que vai entrar em campo amanhã. Agora, nessa semana de preparação lá em Greensboro, alguns dias de treino, alguns dias também de descanso para o Palmeiras, a gente pôde ver o Palmeiras que treinava muitas finalizações. E não só os jogadores, viu? Como a gente vai ver na reportagem agora. Lá vai Abel Ferreira para a primeira tentativa, gol. Pode ser o objetivo do jogo em si, mas numa brincadeira comum no futebol, o alvo mesmo é o travessão, que o ex-lateral direito da seleção portuguesa erra por pouco na segunda tentativa. Tenho que correr, eu tenho que pedalar, não tenho essa criatividade toda. Pois na terceira, aí sim, bola no alvo, travessão. Abel Ferreira até tenta emendar no rebote, mas exagera na força. Mais uma? Chute no capricho. Mais um gol. Era só uma brincadeira, claro, no momento de descontração, antes de o treino mesmo começar. Mas se o alvo era o travessão, o aproveitamento do professor está meio que alinhado com o dos seus comandados. Contra o Inter Miami foram 21 finalizações, 7 no alvo, para conseguir os 2 gols. Números até próximos com os da estreia diante do Porto. 17 tentativas, 6 em direção ao gol, mas nenhum neste caso. Em vários momentos, esse balcão foi o nosso limite. Atividade fechada, no campo rolando lá embaixo. Mas, ao longo do período do Palmeiras, aqui em Greensboro, a comissão técnica foi generosa e a gente pôde entender um pouco melhor como funcionam os treinamentos no dia a dia. Foi dessa forma que pudemos acompanhar vários treinos de finalização, assim como as atividades em campo reduzido, às vezes bem reduzido. É o resultado que o torcedor vê em campo, que passa por muita repetição nos treinamentos. Uma coisa é jogar para ganhar, outra coisa é jogar para jogar bonito. Eu jogo para ganhar. Entendem? Eu jogo para ganhar, para eficiência. Esse é o lema. Mas se precisar dar uma enfeitada, Abel Ferreira também tem lá suas habilidades. Ele opta pela experiência. O Alan vem jogando bem, mas eu vejo nesse momento o Abel enxergando esse menino como uma das peças que o Donk falou, capazes de vir do banco e mudar o jogo. A minha pulguinha atrás da orelha é se ele não pode estar preparando uma dobradinha com o Mike, com o Giai e Mike, ou Rocha e Mike, para liberar um pouco mais o Estevão, justamente pensando nesse lado esquerdo forte do Botafogo, se tiver uma dobradinha. São as possibilidades que o Abel Ferreira tem na equipe do Palmeiras para montar esse time. O que parece claro para mim é que o Maurício jogará, e tô achando que vai jogar o Vitor Roque também, que o Flaco Lopes, que não fez um bom jogo contra o Inter Miami, volta para o banco. E como tende a ser um jogo de trocação, duas equipes muito verticais na hora de atacar, quem recupera a bola tem espaço. E aí eu tenho a impressão que dessa vez o Abel vai com o Vitor Roque. No lugar do Veiga. Acho que a grande questão, Maurício no lugar do Veiga. E para mim a questão central do Palmeiras também é o desempenho do Estevão, né? Depois dos jogos abaixo que o Estevão fez e depois das declarações que ele deu, quando ele admite que está difícil focar 100% no Mundial, porque a Europa é logo ali, tô curioso para ver como o Abel vai administrar, vai falar sobre o Estevão e como que o Estevão vai performar num jogo tão importante como esse, talvez o mais importante da vida do Estevão, né? Uma oitavas de final de Mundial de Clubes com a camisa do Palmeiras. A propósito, né? Ou aproveitando, já que o Estevão é o assunto agora, é sempre bom lembrar, ou talvez não seja bom lembrar para os palmeirenses e para os botafoguenses, que amanhã pode ser o jogo de despedida. Ou do Igor Jesus, um vai se despedir, ou do Estevão. Um vai dar tchau, isso é certo. Um dos dois terá o seu último jogo pelo seu clube. Quem for eliminado, né? Se o Palmeiras for eliminado, último jogo do Estevão. Se o Fogão for eliminado, último jogo do Igor Jesus. Quem vai se despedir, a gente tem o número dos dois aí. O Estevão no Palmeiras, 81 jogos,
com a média de 67,3 minutos por partida. Em 81 jogos, o Estevão fez 26 gols e 15 assistências. Minutos para participar em gol, 133. Igor Jesus, em 58 jogos, 17 gols e 6 assistências. Minutos por partida, a média, 75,9. E minutos para participar em gol, 191,4. Os dois negociados com equipes europeias, o Estevão com o Chelsea e o Igor Jesus com o Nottingham Forest. Então eles vão se enfrentar lá na Premier League, muito provavelmente, e talvez em alguma Copa lá, né? O Igor Jesus, na história do Botafogo, com os 2 títulos importantíssimos do ano passado, o Estevão, na história do Palmeiras, independentemente de título ou não, mas por ser uma grande revelação, ele ganhou o título ano passado? Ou não tem nenhum? Esse ano perdeu para o Corinthians a final. Eu não lembro se ele participou do Paulista. Ano passado não foi campeão paulista? Ele fez campeão paulista. Foi campeão paulista. Ele estava no elenco. Talvez não fosse titular ainda, agora me foge. Tanto jogo, tanta competição. De qualquer maneira... Acho que ainda era o Hendrick, né? Era o Hendrick na final contra o Santos. De qualquer maneira, fica marcado o Estevão como uma grande revelação do Palmeiras. E um dos dois pode se despedir. A gente vai falar dos dois. Vou começar com você, Johnny. Manda, Abel. Tem tido algumas críticas em relação ao Estevão. Sim. E as críticas são sempre normais, ainda mais de um jogador que se espera muito, que tem muito talento. Mesmo assim, apesar das críticas serem normais, você acha que algumas são exageradas? A gente vê muito, ainda mais em papo de torcedor, aquele papo que a gente chama papo de boteco. Você fala, o Estevão não tá jogando nada, o Estevão não fez gol em clássico, o Estevão não é decisivo, o Estevão é amarelão. Tem algum exagero? As críticas são merecidas? E depois eu vou voltar para o Zupa falar também se ele tem algum termômetro de torcida, porque tem muito palmeirense lá nos Estados Unidos em relação a essas críticas ao Estevão. Mas primeiro você, amigo Johnny. Abel, é o seguinte, nem muito lá, nem muito cá. O Estevão, sim, deve uma atuação de gala em um jogo importante. Tá devendo, não fez gol em clássico, em essas partidas... cobranças são normais em cima do craque, não são? Faz parte, ainda mais por ser um jogador geracional de outro fenômeno como o Lamine Yamal, com a mesma idade, voando pela seleção e pelo clube que defende. É óbvio que a gente vai criar uma expectativa gigantesca em cima do Estevão, que era tratado como um Messinho na base do Cruzeiro, na base do Palmeiras. Ele tá acostumado com isso desde que apareceu. Porque ele tem um holofote muito decidir, grande. Né? E vai ser cobrado. E, assim, ninguém tá querendo aqui diminuir o futebol do Estevão. Acho que é uma promessa enorme pro futebol mundial. Só que, por enquanto, em jogos importantes e decisivos, o Estevão ficou devendo. Na comparação com o Igor Jesus, apesar dos números do Estevão serem melhores pelo Palmeiras do que o Igor pelo Botafogo, o Igor marcou o nome na história do Botafogo. Você estava falando, né? O Estevão pode rolar marcou uma comparação até com o Hendrick também, né? Exato, o Hendrick conseguiu ali, basicamente sozinho naquela reta final contra o Botafogo, virar o jogo em 2023. E o Estevão não conseguiu isso. E faz parte, tá tudo bem. Não quer dizer que o Estevão vai ser pior ou menos jogador que o Hendrick. Não é isso. Só que, pela passagem dos dois pelo Palmeiras, o Hendrick marcou muito mais. Tem um outro detalhe que eu gostaria de colocar, na minha visão. É normal, é totalmente... Completamente normal. Compreensível um jogador de 18 anos oscilar. Sim. Fazer, mesmo que tenha que... Dar declarações, às vezes, um pouco equivocadas, como acontece e tal, faz parte. O Estevão já tinha sido o holofote numa declaração quando foi enfrentar o Palmeiras, o Botafogo no ano passado na Libertadores, que ele deu uma piscadinha. Faz parte, é um menino. Você achou equivocada a declaração dele em relação eu achei. Em relação ao Chelsea, de ser difícil estar no focar agora? Eu acho que ele foi mal. Assim, eu entendo o que ele quis dizer, mas as palavras ali não foram as melhores, assim. Porque ele foi sincero, né? Talvez. Ele foi sincero. Porque é difícil focar. Em qualquer jogador ou qualquer profissão, quando você já está negociado e se preparando ou
às vésperas de trocar, de ir para um outro lugar, você vai pensar nesse outro lugar. Mas a gente não é normal no ser humano, na cabeça do ser humano? Mas no mundo media training que a gente vive hoje, a gente tá super acostumado a ouvir o jogador falando, não, tô focado aqui, tá tudo certo, e etc. E aí ele acaba se prejudicando um pouquinho, porque a gente sabe, o torcedor escuta isso e fala, como assim? Você não tá focado na competição mais importante dos últimos anos que o Palmeiras disputa, tá louco? Então eu entendo. Só que assim, pensando no jogo, também quero ouvir o Zupac sobre o clima do Abel, como o Abel pode ter administrado isso com o Estevão. Conhecendo um pouco o Abel, ele vai abraçar o menino, não tem importância nenhuma essa declaração. O Estevão vai pro jogo, não vejo chance alguma do Estevão não jogar, né, Zupá? Me deixaria muito surpreso se por um acaso o Abel optasse por deixar o Estevão no banco, especialmente por causa da declaração. Assim, o Estevão não vem jogando bem, embora ele tenha vencido, e é voto popular, né? Ele tenha vencido o prêmio de Man of the Match nos 2 primeiros jogos, né, contra o Porto e contra o Al-Ahly, mas ele não foi o melhor, nem do Palmeiras, quiçá do jogo, nessas 2 partidas, acho que foi mais pelo nome dele. Exato, prêmios são prêmios, e é curioso, uma coisa que eu acho que tem mexido com o Estevão também aqui nesse torneio, além da iminente transferência para o Chelsea, além da piscadinha do Messi, que deixou ele abalado, e eu compreendo, mas é que ele é a cara do Palmeiras no torneio. Então todas as comunicações da FIFA, agora eu estou de frente aqui para a prefeitura de Filadélfia e tem uma faixa do Mundial, não está o Estevão, mas está o Arrascaeta, o Mbappé, o Haaland e tal. Tudo que a FIFA faz, que é do Palmeiras, tem a cara do Estevão. Tipo, o post da FIFA, do campeonato, no Instagram oficial, na manhã de Palmeiras e Inter Miami, era uma arte do Messi sentado olhando para o Estevão, como se fossem os dois, assim, um espelho do outro. E pela primeira vez ele está lidando com isso numa esfera mundial. Até então era no nosso mundinho no Brasil, aí no Brasil. Agora a coisa ampliou e talvez isso também esteja mexendo com a ansiedade dele. Eu não sei dizer se essas questões emocionais, de ansiedade, que são normais, né? De expectativa, né? Não ansiedade do ponto de vista clínico, né? Mas de expectativa, se isso está atrapalhando o Estevão em campo ou não, porque as coisas podem ser isoladas, né? Ele pode estar com frio na barriga, ansioso, não conseguindo focar, mas pode não estar atrapalhando em campo, né? Ele pode estar jogando mal por outros motivos, mas é fato que ele está rendendo menos do que a gente está acostumado a ver. Ele não está sendo um jogador decisivo como a gente está acostumado a ver. O palmeirense espera que ele seja o Estevão dos melhores momentos nos grandes jogos, e até aqui ele não foi, e talvez faça parte do seu amadurecimento, mas amanhã ele vai ter mais uma chance, e aí contra um adversário mais conhecido, né? Numa fase mais aguda, mas num contexto que é mais o contexto dele, que é o contexto contra times brasileiros. Não acho que o Abel vai tirá-lo, não. Tô com o Johnny, tenho a impressão de que o Abel vai abraçar o Estevão nesse momento. Inclusive, na entrevista, eu acho que a gente vai ver algum tipo de manifestação nesse sentido do Abel Ferreira. Zupa, a gente precisa... Chegou o grande dia, torcida palestrina. Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia de ver o Palmeiras amassando a equipe do Botafogo com tudo. Eu tô na expectativa muito boa, mas eu quero saber, né, me diga a expectativa, o que vocês estão achando, né, que o Palmeiras irá, né, fazer para que venha surpreender a equipe do Botafogo e consiga essa grande classificação. Lembrando, o Palmeiras se classificando hoje coloca uma grana ainda maior, né, nos cofres, então assim, eu tô muito confiante. O Abel Ferreira vai montar uma estratégia muito boa para tentar surpreender a equipe carioca. Mas assim, eu quero saber de vocês, me diga a expectativa, o que vocês acham? Vocês acham que o Palmeiras tem grandes possibilidades? Eu confio, para mim vai ser 2-0 Palmeiras, mas eu quero saber a opinião de todos vocês. E agora, é claro, falando sobre Mercadão da Bola, vou falar uma coisa para vocês, o Porto está pedindo cerca de quase 150 milhões para vender PP ao Palmeiras. A diretoria, né, do Verdão, né, segundo o portal Bola VIP, tem um grande desejo de poder contar com o atacante. É um jogador assim muito bom, né? O Abel Ferreira gostou muito, inclusive essa possível chegada do PP, né? Tem uma autorização do Abel Ferreira, que gosta muito do jogador, das características do atleta. Então assim, eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham sobre, né, essa possível chegada, né, do atacante PP. Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários, amigas e amigos, eu prometo responder a todos vocês. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus
e até a próxima.